Olá, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Cá estou eu para mais um vídeo aqui do nosso canal constantemente. Já quero agradecer imensamente a todos que nos enviam mensagem falando que estão acompanhando os vídeos, apoiam a ideia, estão aprendendo, sendo incentivados. Essa é a nossa maior proposta aqui para vocês, tá bom? Bom, vamos lá sobre a ideia do nosso vídeo de hoje. Quando a gente fala sobre treinamento, alimentação saudável, é muito difícil a gente não fazer o link com suplementação. Geralmente a gente pensa, né, sobre algum tipo de suplemento, sobre alguma marca específica, enfim. E hoje é exatamente sobre isso que eu vim falar com vocês, tá? Dessa questão que é a minha área aí, né? Então a gente já entra nessa questão nutricional e tudo mais. Então por isso que eu resolvi vir aqui falar sobre isso com vocês hoje. E fato que nós no mercado temos N tipos de suplementos, na verdade estão surgindo cada vez mais, né? Então eu reuni alguns que vocês geralmente apresentam mais dúvidas, que eu percebo, tá? Porém, se vocês quiserem que eu aborde sobre algum outro suplemento, é só deixar no comentário aí do vídeo, tá? Que aí em breve eu volto aqui para vocês com mais apanhado de suplementos para falar um pouquinho mais, com mais detalhes aí para vocês compreenderem, tá? Primeiramente, eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte: suplementação, como o próprio nome já diz, você está complementando algo. Suplementar é complementar. Suplemento é um complemento daquilo que você já faz. Você treina? Treina mesmo? Você se alimenta de uma forma adequada? Algo individual para você, de acordo com as suas necessidades? Ok, então nós podemos pensar em suplementação, certo? É comum aparecer também no consultório a seguinte cena, né? Nutri, o que eu tomo? Né? Qual suplemento você vai passar? Geralmente, de início, nenhum, tá? Porque nós temos que olhar diversos outros pontos da sua vida, sobre a sua questão nutricional, paladar, rejeições, tolerâncias, para depois a gente pensar na questão de suplementação. Se tudo fosse fácil assim, né? O que eu tomo? E na verdade, essa é uma questão que eu e a Mayara sempre vamos bater na tecla aqui para vocês. Eu sei que muitas vezes vocês querem ouvir ao contrário. Nutri, o que eu tomo? Coach, o que eu tomo? Né? O que eu faço? Não existe milagres, gente. Não existe uma cápsula, não existe um pó, não existe um procedimento, não existe. É aquele básico que a gente tanto bate na tecla, que às vezes se torna até repetitivo, mas é porque precisa ser dito, tá? Então sempre compreendam uma coisa: o básico é a alimentação de forma correta, um treinamento de qualidade e a constância. Tá aí o nome do nosso grupo, né? Constantemente. Na verdade, é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida. Demais procedimentos, cápsulas pós, são todos complementos. Eu costumo falar que é a cerejinha do bolo, certo? Quero deixar aqui um grande agradecimento à loja Empório Verde de produtos naturais aqui da cidade de São José do Rio Pardo. A loja veio aqui para a cidade há alguns anos com a proposta realmente de fazer algo diferente, de nos apresentar um mundo diferente, e vem seguindo exatamente essa proposta. Você que quer seguir um estilo de vida saudável, que procura uma substituição para doce, você que tem alergias, intolerâncias, então é uma loja muito completa, com os produtos sensacionais e diversificados. E nós temos sim que apoiar esse tipo de estabelecimento, esse tipo de comércio, porque são esses comerciantes, na verdade, que auxilia todo o nosso processo, deixando muito mais prazeroso, né? Agradecimento especial a eles, então, até por ter me proporcionado aqui alguns suplementos para deixar mais claro para vocês, para que eu consiga elucidar melhor sobre o que eu estou falando. Ok? Vamos lá? Primeiramente, eu quero começar então com a glutamina, tá?
glutamina. Eu trouxe aqui a da Sanfood, ela tem uma tecnologia japonesa, vou mostrar aqui pra vocês, caso não conheçam, tá? É uma marca muito interessante também de se trabalhar. E vamos abordar sobre a glutamina. O que é a glutamina, então? Aminoácido, tá? Vou deixar bem claro aqui pra vocês, na verdade, essa é a minha maior proposta e a da Mayara também. A gente sempre procurar elucidar as coisas aqui de uma forma mais de fácil compreensão, tá? Então, por isso que às vezes a gente vai falar de uma forma quase que desenhando para que vocês consigam entender, ok? Porque a gente não tem noção essa informação a quem vai chegar, né? Enfim, então é interessante a gente deixar algo mais geral para que todos compreendam. Então, imaginem que você tem um colar de pérolas, certo? E imagine que essas pérolas são os aminoácidos e o colar é a proteína, ok? Então, nós temos aqui um tipo de aminoácido, que é a glutamina. Então, a proteína é composta por aminoácidos, claro? Então, aqui eu tenho a glutamina, que é um aminoácido não essencial. Quando eu falo não essencial, eu tô falando que o seu corpo já produz. Aí vem a questão, Nutri, se o meu corpo já produz, para que eu preciso consumir? Vejamos, nós passamos por alguns tipos de estresse, certo? Aposto que tem muita gente pensando, nossa, eu passo mesmo. Muito estresse. Sim, eu estou falando desse estresse emocional, mas também estou me referindo a outros tipos de estresse. Estresse eu tenho tipo fisiológico e patológico, ok? No fisiológico eu tô falando do emocional e eu estou falando do estresse de treinamento, por exemplo, tá? E o estresse patológico eu estou me referindo às doenças, por exemplo, câncer, anemia, queimaduras, tá? Então eu tenho esses tipos de estresse, ok? Falando do estresse fisiológico relacionado ao treinamento, eu tenho um desgaste de uma forma geral. Dos demais estresses, eu também tenho um desgaste e estou exigindo mais do meu corpo. Essa palavra estresse, eu tenho que ter em mente que de uma forma mais geral, o meu corpo está trabalhando com muito mais ênfase, né? Eu estou exigindo muito mais do meu físico, muito mais do meu metabolismo, certo? O nome estresse, eu tenho que ter essa compreensão, que eu estou exigindo mais do meu corpo, ok? Guardou a informação? Beleza. Então, vamos lá. A glutamina, ela atua aonde? Tecidos, órgãos, em diversas partes do nosso corpo. Inclusive está relacionada com o estoque de glicogênio que a gente precisa ter no nosso treinamento, tá? Então a glutamina ela tem diversos papéis no nosso organismo. Traduzindo, ela não é essencial porque meu corpo já produz, mas o meu corpo precisa ter, certo? Então, se ele está passando por algum tipo de estresse, seja fisiológico, patológico, eu estou exigindo muito do meu metabolismo, eu estou exigindo muito do meu corpo. Traduzindo, eu estou exigindo mais glutamina. Então, muitas vezes, eu preciso da reposição dela. É aí que entra a suplementação. Nutri, como eu vou saber se eu estou precisando ou não de glutamina? Olha, sinceramente, você vai precisar de um profissional para avaliar isso, tá? Em questão de rendimento de treinamento, dar uma avaliada, né, nos seus exames, quanto tempo você treina, né? Com qual frequência, você treina há 2 anos, mas sem interrupções? Você treina há 5, mas pausando 1? Eu fiquei alguns meses, enfim, tudo isso tem que ser avaliado para saber se a suplementação entra ou não. Tá bom? Então isso é uma coisa bem individual também, assim como a questão de doses que eu vou abordar com vocês já já. Agora uma outra questão é sobre a relação de glutamina com o sistema imunológico. Nesse período da pandemia tem crescido muito essa questão, né? Essa relação da glutamina com o sistema imune. E aí, Nutri? Realmente a glutamina auxilia no sistema imunológico? Melhora a minha imunidade ou não? Sim, a glutamina auxilia no sistema imunológico, porém de uma forma indireta.
Não sei se vocês já ouviram falar que a nossa microbiota intestinal, o nosso intestino, é o nosso segundo cérebro, de tão importante que é. E cada vez mais os estudos relacionados à microbiota intestinal vêm sendo enfatizados em diversos pontos, sobre diversos assuntos do nosso corpo, do nosso metabolismo, né? Então eles têm dado bastante atenção à microbiota intestinal. A glutamina, ela auxilia na translocação de bactérias. Na nossa microbiota intestinal, nós temos bactérias boas e bactérias ruins. Então, nós temos que auxiliar as boas, obviamente. A glutamina auxilia nesse processo. Ela faz parte das vilosidades da parede do intestino, ela atua exatamente nesse ponto. Se eu estou cuidando da minha microbiota intestinal e eu sei que o que eu consumo em grande parte é absorvido na questão intestinal, na região intestinal, então eu estou absorvendo melhor aquilo que eu consumo. Se eu estou me nutrindo, se eu estou me alimentando com qualidade e estou aproveitando melhor aquilo que eu estou consumindo, consequentemente o meu sistema imunológico vai melhorar. Entenderam a relação? Então, de forma indireta, a glutamina atua no sistema imunológico, fazendo com que cuide da sua microbiota intestinal e que através da mesma você consiga absorver de uma forma mais íntegra os nutrientes que você está consumindo. Vejamos. Vai adiantar você cuidar da sua microbiota intestinal se você não se alimenta de forma correta? É aí que entra o que eu falei no início do vídeo. Suplementação é a cerejinha do bolo, é o complemento daquilo que você já faz como base. Perfeito? Entendido sobre a glutamina? Vamos para o próximo suplemento. Pré-treino. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo em pó. Tem em cápsulas também, tá? Existe o pré-treino em cápsula. Eu trouxe para vocês esse Pré-Action da Essential, tá? Lembrando que a Essential é uma marca que trabalha muito com a qualidade da matéria-prima que eles utilizam na suplementação. Então, por isso que nem sempre vocês vão encontrar essa marca em diversas lojas, tá? Porque eles seguem uma linha de rótulos Clean Label, tá? Para quem não sabe o que é, lá no meu Instagram eu tenho um post sobre rótulos Clean Label. Então é uma marca assim que visa mais esses cuidados especiais com a matéria-prima, produtos orgânicos, in natura, enfim, certo? Então é uma marca que segue mais essa linha mesmo, ok? Então eu trouxe aqui para vocês este exemplo, mas entendam que os pré-treinos, eles possuem diversas combinações, né? Por isso que nós temos diversos tipos, diversas opções aí no mercado. De uma forma geral, eu vou falar aqui para vocês a composição do pré-treino. Nós podemos ter betalanina, arginina, taurina, cafeína, L-carnitina, compostos termogênicos, palatinose, tá? Então eu dei alguns exemplos. Vamos falar sobre alguns. Primordial, praticamente todos têm, cafeína, tá? A cafeína é um composto que você mais deve ter atenção no pré-treino. Sabe por quê? Todos nós metabolizamos a cafeína, porém de forma diferente. Cada um tem a sua forma de metabolização da cafeína. Você já ouviu falar daquele indivíduo que consome a cafeína e ao invés de estimular, de dar atenção, de melhorar o foco, melhorar o rendimento, sente mais preguiça? Sente até uma certa sonolência? O efeito rebote que a gente fala? Exatamente porque aquela pessoa, ela tem uma metabolização de cafeína específica. Isso a gente consegue ver muitas vezes, além desses relatos clínicos, né? Através de exames genéticos, tá? Então é bem legal também a gente avaliar dessa forma. A cafeína, a proposta da cafeína, assim como da taurina, é melhorar o seu foco, né? Melhorar a sua disposição e, como consequência, o rendimento.
A cafeína ela é dose dependente, por isso que é um composto que a gente tem que ter muita atenção. Dose dependente, quanto mais eu consumo para ter um resultado X, mais eu preciso consumir para ter o mesmo resultado a longo prazo, certo? Então, por isso que é comum a pessoa estar lá nos seus 220 miligramas de cafeína e ela não sente mais nada. Aí ela toma o dobro. Depois de um tempo não sente mais nada. E ali ela vai aumentando. Ah, Nutri, mas isso é ruim? É só aumentar a dose. Não, isso é péssimo. Sabe por quê? A cafeína, ela pode te proporcionar um desconforto gástrico e também, a longo prazo, vai estar atuando em um hormônio chamado cortisol, o famoso, comumente chamado hormônio do estresse. Se ela vai atuar no hormônio do estresse, elevando o cortisol, a longo prazo, este hormônio elevado vai te auxiliar a diminuir massa magra e aumentar a gordura. Tudo que a gente não quer, né? Então, quando essa cafeína é consumida de uma forma exagerada e frequente, né, nós podemos desencadear diversos problemas, né, no seu dia a dia através de sinais clínicos e também alterações metabólicas relacionadas a esse excesso. Aqui eu só dei um exemplo relacionado ao cortisol. Além do mais, a cafeína ela deve ser muito bem dosada de indivíduo para indivíduo, em questão de tolerância, como eu falei, mas também na questão de horários. Por exemplo, se você treina mais tarde e você consome a cafeína pré-treino, pode atrapalhar a qualidade do seu sono. E a gente sabe que nós precisamos de uma qualidade de sono para hipertrofiar, ter o processo de emagrecimento e a nossa saúde de uma forma geral. O sono, ele é primordial. Então, se você está utilizando algo que comprometa a qualidade do seu sono, já está errado, tá? Então, muitas vezes você precisa rever pré-treinos. Tem pré-treinos, inclusive, sem cafeína, que tem alguns compostos para melhorar somente o foco ali, né? Sem dar essa excitação, digamos assim. Então, temos pré-treinos aí para todos os públicos, inclusive manipulados, que os profissionais podem estar manipulando algo específico para você também, tá? Então, a cafeína e a taurina, elas têm essas especificidades de melhorar foco, tá? Aí nós podemos ter também, como eu falei, a creatina, a arginina, que auxilia diretamente na questão hipertrófica, justamente por aumentar a força. Nós podemos ter a palatinose, inclusive, esse pré-treino aqui, o pré-action da Essential, tem palatinose, que é um tipo de carboidrato que vai sendo liberado de uma forma gradativa. E isso faz com que você tenha energia durante todo o treinamento. Nós podemos ter também aí a beta-alanina, né? Porém, a beta-alanina, que muitas vezes vocês já devem ter ouvido os relatos de pessoas que utilizaram pré-treino e sentiram aquela coceira, a chamada parestesia, é proporcionada pela beta-alanina, né? Porém, a beta-alanina, ela deve ser vista aí com muita atenção, porque nós temos um porém com a Anvisa, né? Que é um órgão responsável aí pela liberação de alguns componentes nos alimentos, suplementos, enfim. Então, nós temos esse porém também. A L-carnitina também é um composto que geralmente está presente nos pré-treinos, junto com demais nutrientes termogênicos, né? A L-carnitina, ela deve estar numa dosagem máxima aí de 2.000 miligramas, então isso também é regulamentado pela Anvisa. E quando eu falo compostos termogênicos, eu estou falando de compostos que auxiliam na queima de gordura. Opa, interessante, né? Só que olha a palavrinha que eu usei e que vou usar com frequência. Auxilia, tá? Se você não estiver tendo um treinamento de qualidade, uma alimentação específica para você, de acordo com o seu objetivo, não adianta, certo? Produtos termogênicos, eu tô falando aí de gengibre, pimenta, canela. Inclusive nesse pré-action aqui da Essential tem a pimenta, tem o gengibre, que são compostos que auxiliam nessa termogênese
do corpo. A L-carnitina também entra nessa classificação, tá? Então aí eu citei para vocês alguns exemplos de compostos que podem estar dentro de um pré-treino. E varia, tá, gente? Uns tem creatina, outros não. Uns tem mais cafeína, outros tem menos, né? Uns tem beta-alanina, outros não. Então é isso que a gente deve avaliar de acordo com o indivíduo, para indivíduo, rendimento e tudo mais. Uma observação com relação ao pré-treino. O pré-treino, qual é o intuito dele ser usado? Melhorar a performance de treinamento. Se eu melhoro a qualidade do meu treino, consequentemente, a longo prazo eu tenho mais resultados, seja a nível de saúde, seja a nível de estética, certo? Porém, qual deve ser o seu melhor pré-treino? A sua motivação. Não pense dessa forma. Poxa, acabou o meu pré-treino, hoje eu não vou treinar. Nossa, meu pré-treino tá acabando, eu preciso correr, comprar outro, porque senão eu não vou conseguir ter rendimento na semana que vem. A partir do momento que você pensa dessa forma, você está deixando de lado o seu melhor pré-treino, que é a motivacional. Se olha no espelho, fale para si mesmo, eu tô cansado hoje, mas eu vou. O sentimento de superação pós-treino é impagável, né? A gente fala que é aquele sentimento de dever cumprido. Sabe por quê? Todos os dias você vai ter um mais, todos os dias você vai ter um porém. E ficar dependente de um suplemento para chegar até a academia não é válido, tá? Então deixa realmente o uso do pré-treino para aqueles dias específicos ou para aquela fase de treinamento, por exemplo, treinamento de choque, né? Que você precisa ali de um gásinho a mais, de uma forcinha extra. Deixa o suplemento para esses momentos. E avalie a sua questão individual, tá? Como eu falei, tem compostos no pré-treino que você pode não sentir-se bem. Então isso deve ser muito bem avaliado, tá? Vamos agora para um último suplemento, porém não menos importante, porque muita gente ainda tem dúvidas sobre esse suplemento, que é um dos considerados mais comuns, tá? Que são as proteínas em pó, certo? Proteínas na alimentação, nós temos proteína vegetal, proteína animal, tá? Proteína vegetal, as leguminosas, ervilha, feijão, grão de bico, lentilha, certo? E a proteína animal, carne, ovos, leites, derivados, ok? Quando a gente fala de um consumo proteico, nós estamos falando de melhorar a saciedade, melhorar a qualidade de uma refeição, né? Melhorar a digestibilidade, muitas vezes, né? E nós devemos fracionar a proteína ao longo do nosso dia. Então, não basta a gente ter uma necessidade proteica diária e querer consumir ela toda em uma refeição. Nós temos uma absorção limite, tá? De proteína. Então, por isso que a gente fala que é interessante a gente fracionar a proteína durante todo o dia. E as proteínas em pó ganharam força justamente por conta disso, né? Muitas vezes é mais interessante eu abrir mão de um suplemento do que ter uma disponibilidade de ovo, carne, né? Ou até uma proteína vegetal, por questão de praticidade, a famosa correria do dia a dia e até mesmo a questão do paladar, certo? Sabe aquela vontadezinha por doce? Vocês já devem ter visto na internet N receitas que vai a proteína em pó, o whey, né, mais comumente conhecido aí. E aí às vezes até vocês se questionam, né, nossa gente, mas tudo vai esse whey? É realmente no intuito de melhorar a qualidade da refeição e proporcionar aquele saborzinho doce muitas vezes, tá? Temos até proteínas em pó sem sabor também, que acaba sendo muito utilizada aí nessas receitas ou até mesmo em acompanhamentos salgados, né? Mas a proteína em pó ela veio com grande força já exatamente por conta disso. E particularmente eu posso dar um exemplo para vocês aqui na minha questão clínica, nos meus atendimentos,
que eu gosto de utilizar a proteína em pó para pacientes que têm algum problema relacionado à dentição, né? Ou que estão fazendo tratamento dessa parte odontológica, pacientes oncológicos que muitas vezes não tem mais aquele paladar apurado para carnes, né? Para as proteínas de uma forma geral. A suplementação entra muito bem aí. E para as mulheres que geralmente me pontuam uma questão forte relacionada ao doce, nós temos proteínas em pó que tem diversos tipos de sabores, né? Então é chocolate, é abacaxi com coco, é milho verde, churros, brownie, petit gâteau. Nós temos diversos sabores de proteína em pó. E isso, na verdade, auxilia muito no consumo proteico diário, tá? Em questão, como eu falei, de praticidade e de paladar, certo? Então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Proteína em pó, eu tenho que entender que não existe somente a chamada whey protein, tá? O whey é a proteína do soro do leite, mas eu tenho a proteína da carne em pó, eu tenho a proteína vegetal em pó, tá? Para diversos públicos, veganos, vegetarianos, as pessoas intolerantes à proteína, a proteína do leite ou até ao açúcar do leite, tá? Então eu tenho diversos públicos e eu consigo atingi-los dessa maneira com diversos tipos de proteína em pó. Como exemplo de whey protein, eu trouxe aqui para vocês esse da Sanavita, tá? Esse, por exemplo, ó, sabor chocolate. Gente, um sabor incrível. Isso aqui para ser consumido tanto puro quanto em receitinhas, fica sensacional. Um exemplo de proteína vegana, né? Nós temos aqui a da Essential, é uma proteína vegana. Deixa eu ver o que eles utilizaram aqui. Proteína isolada da ervilha e proteína orgânica da amêndoa. Olha que interessante. Então aqui eu tenho esse exemplo, tá? Essa é de sabor banana com canela. Muito legal também. E como exemplo dessa proteína da carne que eu falei pra vocês, tem essa aqui da Essential, sabor chocolate, tá? Lembrando que eu trouxe aqui pra vocês exemplos, tá? Tem outros sabores também, ok? De diversas marcas aí. Então eu trouxe esses exemplos em sachês, né? Nós temos os potes, nós temos os potões, nós temos diversos tipos de apresentação. Nós temos até alguns que já vem pronto, tá? É só abrir e tomar. Então a indústria da suplementação, gente, ela vem crescendo assim de uma forma muito significativa, às vezes é até difícil de acompanhar, né? Mas assim, a gente tem opções muito interessantes, desde sabor, até praticidade, até complemento de receitas. Então assim, a indústria alimentícia ela veio realmente para facilitar o nosso dia a dia, né? E como eu falei para vocês, inicialmente, o suplemento é um complemento. Ai, Nutri, eu preciso tomar suplemento? Ah, mas eu não tenho condições, eu não queria gastar com isso. De forma nenhuma. Em nenhum momento eu falei aqui que é necessário. Eu falei que esse comércio, essa indústria, ela veio forte para auxiliar as pessoas de acordo com a demanda, né? Não que é algo necessário, que você tem que tomar porque senão você não vai ter resultado. De forma nenhuma, não é assim que funciona, tá? Com relação à proteína, eu trouxe aqui para vocês, né, um exemplo de whey protein, que é a proteína do soro do leite, a proteína da carne e a proteína vegana. Dentro do whey protein, nós temos outros tipos também. Nós temos o whey protein concentrado, isolado, hidrolisado. O que vai diferir nesses três tipos de whey é a concentração proteica, a presença ou não do carboidrato, né? No caso, geralmente aí a lactose, né? Então, pacientes com um certo grau de intolerância, ou eles são adeptos às demais proteínas em pó, ou eles partem para whey isolada, hidrolisada, né? E então, se eu entendo que eu tenho aqui proteína em pó, eu tenho que compreender uma outra questão, né? Proteína, ela deve ser contabilizada no meu dia a dia. Um grande erro que as pessoas fazem com a suplementação de uma forma geral
é não contabilizar no dia a dia alimentar. Então, simplesmente acrescenta aquele produto no seu dia a dia. Se você já está consumindo através da sua alimentação em si uma quantidade ideal para você de proteína, você não precisa suplementar, certo? E se você for abrir mão de uma suplementação, porque eu quero experimentar ou porque eu quero me proporcionar algumas refeições doces, de qualidade e tudo mais, então saiba que essa suplementação ela vai ter que ser contabilizada no seu dia a dia, não é simplesmente acrescentar a suplementação ali na sua rotina alimentar, né? Então a proteína em pó ela é utilizada de diversas maneiras, tá? Em diversas dosagens também, o que vai variar de acordo com a sua necessidade, em diversos horários. Inclusive tem um tabu muito grande, principalmente com relação ao whey, a proteína do soro do leite, né? Pode ou não ser consumida com leite? Pode, gente, pode. Vai piorar a absorção? Não, não vai piorar. Isso depende do porquê você está consumindo aquela proteína em pó naquele horário. Se você não quer uma absorção rápida, você pode consumir com leite por questão de paladar, por questão de densidade no dia, por questão calórica também, por questão de necessidade geral da proteína no dia a dia. Então você pode consumir, tá? Geralmente, por que as pessoas falam isso? Porque é uma proteína extraída do soro do leite. Aí você vai lá e acrescenta leite, né? Aí a pessoa fala, nossa, então pra quê? Tudo vai depender caso a caso. Se você quer uma absorção rápida, geralmente pós-treino, né, alguma estratégia assim, aí é interessante você consumir com água. E também tem uma diluição particular aí de cada um, de acordo com a absorção de cada um. Uma outra dúvida também que eu recebo muito com relação à proteína em pó é com relação ao emagrecimento. Se eu tenho o objetivo de emagrecimento, eu posso colocar o whey ou até mesmo outra proteína em pó no meu dia a dia? Pode, mas como eu falei, tudo deve ser contabilizado, tá? A proteína total, você precisa de uma quantidade X de proteína no seu dia a dia. Então, o whey ou outra proteína em pó ali deve ser contabilizada dentro daquela sua necessidade diária, tá? Ai, Nutri, vai me engordar? Vai, se for adicionado, tá? Se você não fizer uma contabilização correta. Porque senão o que você vai estar fazendo? Consumindo mais calorias, certo? Então, se tiver muito bem contabilizado ali no seu dia a dia, vai auxiliar no seu processo de emagrecimento, sim. Inclusive, tem muitos estudos que relacionam o whey protein ao emagrecimento, porque ativa certos receptores, certas proteínas específicas, né? Atuam em diversos pontos aonde o emagrecimento precisa ser agido, né? Precisa ser atuado ali. Então, atualmente nós temos sim esses estudos que favorecem a utilização da proteína em pó com emagrecimento, tá? Justamente por essas sinalizações específicas que a proteína em pó é capaz de estar realizando aí no seu organismo. Mas entra naquela questão, ela deve ser contabilizada no seu dia a dia e não consumida de forma aleatória. Perfeito, galerinha? Hoje são esses suplementos que eu quis trazer aqui para vocês, porque eu percebo que vocês têm mais dúvidas com relação a ele, tá? Então aí eu trouxe a glutamina da Sunfood, são exemplos, tá? O pré-treino, pré-action da Essential e as proteínas em pó, eu trouxe a proteína da carne da Essential, a proteína vegana da Essential e a proteína do soro do leite da Sanavita, ok? Então eu trouxe esses exemplos para vocês. Com relação à quantidade, volto a dizer, vai de cada um, de cada necessidade, de cada individualidade, ok? Isso só o profissional vai conseguir te orientar de uma forma mais específica, certo? Agradeço que vocês me assistiram até aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre algum suplemento ou se vocês tiverem aí dúvidas com relação a outros tipos de suplementos, é só deixar nos comentários aqui no vídeo que eu venho novamente trazer essas informações
para vocês, ok? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse conteúdo com quem você acha que é viável compartilhar essas informações, que precisa receber essas informações. Somente assim, com o auxílio de cada um de vocês, com o feedback de vocês, nós podemos fazer esse canal crescer cada vez mais com informação gratuita para vocês, certo? Muito obrigada, agradeço cada um de vocês. Beijo da Nutri.